Todos. Sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada às turmas de sétimo ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa 15ª videoaula, vamos dar início à correção do exercício do capítulo 5, Reforma e Contra-Reforma. Vamos responder os questionamentos e também, ao mesmo tempo, fazendo uma espécie de revisão, um apanhado dos principais temas do capítulo. Então, vamos lá. Primeira questão: identifique a opção incorreta e justifique sua escolha em seu caderno. Então, vamos conhecer aí algumas alternativas e identificar qual delas, né, é a alternativa incorreta, a alternativa errada. E a temática aí é as razões da Reforma Protestante. Então, temos aí, entre as razões da Reforma Protestante, podemos citar: letra A, a insatisfação dos reis e príncipes com a igreja. Então, sim, esse era um dos motivos principais, né, no início, nos primórdios ali da reforma, do movimento reformista. Novamente lembrando, reforma, né, significa mudança, significa alteração. Mudar, alterar, reestruturar algo que já existe. Assim como você reforma uma casa, uma construção, você não demole, você não destrói tudo, você não começa do zero, você pega algo ali que já está pronto e você modifica algumas coisas. Então, esse intuito de reforma, no sentido aí do movimento, mexer em alguns pontos da doutrina na Igreja Católica. Um desses pontos aí que dá início ao movimento reformista era a chamada insatisfação dos reis e dos príncipes com a Igreja. Que insatisfação era essa? A Igreja, instituição mais rica e mais poderosa da Europa naquele período, desde ali da Idade Média, mesmo no início do período moderno, a Igreja Católica, a instituição, continuava como a mais poderosa, detentora de terras, detentora de grande capital, grande dinheiro, né, e, consequentemente, muito poder, tanto o poder político quanto o poder psicológico, o poder da fé da grande maioria da população. Isso gerava essa insatisfação dos reis e dos príncipes devido a esse poder. Ora, o Papa, alguns cardeais, arcebispos, mesmo bispos, né, em localidades tinham um poder tão grande ou maior do que os nobres, do que os príncipes, do que os reis. Né? E isso gerava uma insatisfação, para não dizer uma inveja também. Então, essa alternativa A está correta. Vamos ver a B. A B diz que uma das razões também da reforma protestante, uma das queixas em relação à igreja, era a corrupção e ao despreparo do clero. A igreja, por ser essa instituição muito rica e muito poderosa, né, e que abrangia ali milhões de pessoas, lembrando que o clero, os membros da igreja, desde os padres, os monges, as freiras, que eram chamado baixo clero, a camada mais baixa na hierarquia da igreja, até chegar aos bispos, arcebispos, cardeais, abades e ao papa, o líder máximo, esses o alto clero, a igreja como um todo era composto aí de milhares, para não dizer milhões de membros, né, espalhados por toda a Europa. E esses membros aí, o clero, formavam uma classe social. Então, com tanta gente dentro da igreja, e se tratando do ser humano, não era de se espantar essa corrupção. Alguns membros da igreja, tanto do baixo, mas principalmente do alto clero, desviavam dinheiros, né? Em relação ao baixo clero, a crítica era esse despreparo, muitos padres que mal sabiam ler e escrever, virar interpretar a Bíblia. Então, sim, a alternativa B, ela apresenta aí uma das razões da reforma protestante, essa crítica tanto à corrupção quanto ao despreparo do clero. A letra C diz que, entre as razões da reforma protestante, podemos citar a chamada venda de indulgências e de falsas relíquias. O que era a venda de indulgências? Indulgência era literalmente o perdão do pecado. Então, a pessoa poderia comprar o perdão dos seus pecados ou mesmo de parentes, inclusive de parentes mortos. Então, tanto um filho poderia comprar, por exemplo, uma carta de indulgência em nome de sua mãe, que ainda estava viva, para perdoar algum pecado que sua mãe tivesse cometido, como poderia comprar uma carta de indulgência para o seu pai, se seu pai mesmo assim já tivesse morrido, se seu pai tivesse cometido um crime, né, um crime considerado muito grave, e após a sua morte, né, acreditando-se então que ele estaria no purgatório, no inferno, pagando por aquele pecado, por aquele crime, o filho simplesmente poderia comprar uma carta de indulgência
e livrar, digamos assim, a alma do seu falecido pai dos castigos. Então essa era a indulgência. E as falsas relíquias, né? A relíquia é um objeto tido como sagrado, seja ali literalmente um objeto mesmo material, a ferradura do jumento que carregou Cristo na procissão de passos, na entrada de Jesus a Jerusalém, ou uma lasca de madeira da cruz que Cristo foi crucificado, ou um pano, um pedaço de pano que a Virgem Maria utilizava, né? Ou mesmo materiais orgânicos, ossos, o osso de São fulano de tal, né? Então, essas relíquias consideradas então sagradas, né, pelas pessoas, elas eram altamente procuradas, igrejas, mosteiros compravam essas relíquias e as guardavam para atraírem fiéis. Então, era muito comum nas feiras, nos mercados, que falsas relíquias fossem vendidas, e muitas dessas por próprios membros da igreja, né? Então havia essa crítica pesada aí, tanto à venda de indulgências quanto às falsas relíquias. Portanto, a letra C também está correta. Então, também um dos motivos aí da reforma protestante. Então, a letra D. A letra D diz que nenhuma das alternativas anteriores ela está entre as razões da reforma. Mas a gente viu que tanto a B e a C são razões e motivos da reforma. Portanto, quem está errado é a letra D, né? Correto seria todas as alternativas anteriores estão corretas. Então, essa primeira questão já traz aí um apanhado geral dos principais motivos, das principais razões, das principais críticas à estrutura, à doutrina da igreja que iniciaram esse movimento da chamada Reforma Protestante. Então, vamos para a segunda questão. A segunda questão, nós temos aí, vamos ver um texto do frade, né? Johann Tetzel, frade da região da Alemanha, da mesma região do Martinho Lutero, podemos dizer assim, né, conterrâneo do Martinho Lutero, e não especificamente, exatamente do mesmo principado, da mesma região, mas do que hoje é a Alemanha. Portanto, o Johann Tetzel era ali um contemporâneo, tanto por viver no mesmo período, quanto um conterrâneo do Martinho Lutero. Martinho Lutero, lembrando, considerado o pai da Reforma Protestante. Então, o texto a seguir é do frade, portanto, olha aí, membro do clero, membro da igreja, assim como Martinho Lutero também o era. Então, o frade dominicano Johann Tetzel, né, que oferecia uma indulgência plena àqueles que contribuíssem para a construção da Basílica de São Pedro. Essa temática aí, né, da indulgência plena, né, que a igreja estava oferecendo para quem doasse dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, ele foi um dos pontos ali principais de queixas do Martinho Lutero, né, que digamos ali, dá início oficial à Reforma Protestante. Então, antes da gente ver o texto do Tetzel, do Johann Tetzel, só lembrando aí, o Martinho Lutero ele é considerado, então, o pai da Reforma Protestante, oficialmente, né? Mas antes do Martinho Lutero, a gente já tinha ali muitas pessoas que vinham criticando essa estrutura da igreja, a vinda de indulgências, a corrupção, o despreparo do clero, né? E entre eles, em destaque, né, a gente tinha o John Wycliffe, lá na Inglaterra, e o Jan Hus, na região onde hoje é a República Tcheca. Então, só fazendo esse adendo, o Martinho Lutero ele é considerado o pai da Reforma Protestante, mas antes dele já haviam muitos críticos a essa situação e essa estrutura da igreja. Então, voltando aí ao texto da segunda questão. O que é que diz o Johann Tetzel? Que nosso Senhor Jesus Cristo se apiede de ti e te absolva pelos méritos de sua santíssima paixão. E eu, né, aí ele está se referindo a ele mesmo, o Tetzel, e eu, por sua autoridade e a de seus benditos apóstolos Pedro e Paulo, e do Santíssimo Papa, a mim concedida e transmitida nestas partes, absolvo-te de todos os teus pecados, por mais enormes que sejam, e, até onde se estenderem as chaves da igreja, redimo-te de todo o castigo que mereças no purgatório, e te reintegro nos santos sacramentos da igreja e naquela inocência e pureza que possuías no batismo, de modo que, quando morreres, os portões do castigo estarão fechados e os portões do paraíso de delícias estarão abertos.
Então aí fica bem claro nesse texto do Johann Tetzel que ele não só vende a carta de indulgência, mas ele faz, digamos, uma propaganda, né, de como funciona a carta de indulgência. Então ele, né, com a autoridade, né, que ele recebe de Deus, do Papa, dos apóstolos, ele absolve as pessoas, né? E essa era a grande crítica que o Martinho Lutero fazia, né? Que dá início aí à oficial Reforma Protestante. Então, ao lado aqui temos uma gravura, né, do frade Johann Tetzel, digamos ali, grande rival do Martinho Lutero. Então, vamos para as alternativas. Responda em seu caderno com base no texto, né, que acabamos de ler. Letra A. Segundo Tetzel, quem lhe deu autoridade para perdoar os pecados das pessoas? Né? Quem confere essa autoridade ao Johann Tetzel? Tetzel diz, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos Pedro e Paulo, né, os fundadores da igreja, e o próprio Papa, líder da igreja. São eles que, segundo Tetzel, conferem autoridade e poder para que ele, né, absolva os pecados. Letra B. Além de perdoar os pecados, né? O que mais o monge Tetzel prometia àquele que comprasse uma indulgência plena? Justifique. Então, o que é que ele prometia além mais? Ele prometia a salvação eterna. Quando ele diz que quando você morrer, os portões do castigo estarão fechados, ou seja, o purgatório, o inferno estará fechado para ti, o castigo. Já os portões do paraíso de delícias estarão abertos, ou seja, o paraíso e a vida eterna estará aberto para você que compra uma indulgência plena, né? Aquela indulgência que perdoa todos os pecados, né? Essa indulgência aí, que era diferente da indulgência normal, digamos assim. E a letra C. Qual foi a consequência da venda de indulgências nesse período, nessa época? Explique, né? Que consequência trouxe? A venda de indulgências foi a razão imediata da reforma luterana, e se tratando especificamente do Martinho Lutero. Martinho Lutero ficou indignado com a venda de indulgências, principalmente a tal indulgência plena, essa que perdoava todos os pecados. E isso dá digamos, força, né, para que ele escreva suas famosas 95 teses, né? Esse documento com profundas críticas às ações da igreja nesse período, e que dá, então, às 95 teses, o marco inicial da reforma protestante. Vamos, então, para a próxima questão. Terceira questão, aí já tratando, né, do Martinho Lutero, né, do início oficial da reforma protestante. Nós falamos aí na questão anterior das tais 95 teses. Né? Então, leia com atenção as teses de Martinho Lutero citadas a seguir. Então, das 95 teses, né, são muitas, nós temos aí duas para que a gente possa fazer a análise. A tese de número 75, né, o Lutero diz o seguinte: a opinião de que as indulgências papais são tão eficazes a ponto de poderem absolver um homem é loucura. Olha só, é loucura, termo bem forte. Então, Martinho Lutero diz abertamente para quem quiser ouvir e ler e crer que as indulgências não funcionam. Você pagar pelo perdão dos seus pecados é loucura. E quando ele diz indulgências papais, ele se refere diretamente à figura do Papa, líder da igreja. Então, ali era uma crítica direta. Né? Já a tese 86, né, que nós conhecemos até nas videoaulas anteriores, conteúdo mesmo do capítulo, o Lutero ele faz uma crítica em forma de pergunta, com uma ironia. Ele diz assim na tese 86, por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos crassos, a família Crasso era a família mais rica da Roma antiga, então por que o Papa, que é mais rico que esses romanos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Ele faz uma crítica e a fortuna do Papa, que era para ser mais humilde, digamos assim, não ter luxo, ostentação. E por que ele, em vez de gastar o seu dinheiro, ele gasta o dinheiro dos outros? Então, vamos para as alternativas. O que Lutero critica, né, nessas duas teses? O que fica claro aí ao analisar essas duas das 95 teses aí do Lutero?
fica nítido, né, que ele critica, primeiro, duramente a venda de indulgências. O ato de vender a indulgência é criticado por ele, ou seja, ganhar dinheiro vendendo os pecados, além dele criticar a efetividade da indulgência, né, do poder da indulgência, já que ele diz que acreditar que uma alma é salva ao comprar uma indulgência é loucura. Então ele faz uma crítica dupla, tanto ao ato de comprar ou vender a indulgência, quanto ao ato de acreditar que a indulgência funciona, é loucura. E na outra tese ele faz também uma crítica ao fato do Papa, que embora fosse muito rico, tivesse uma vida de luxo, de ostentação, né, contrário do pensamento da igreja, do que a igreja pregava, usasse o seu dinheiro para construir igrejas, né? Porque o Papa não, se é tão rico, por que ele não constrói igrejas em vez de pedir dinheiro dos fiéis? Certo? Então é isso que Lutero critica nessas duas teses. Vamos para a próxima questão. A quarta questão é especificamente já sobre a doutrina do Martinho Lutero. Lembrando, o Martinho Lutero, após publicar essas 95 teses, isso foi um caminho, então, de separação total. A igreja o excomungou, o expulsou, né, do seu quadro, né, ou seja, os seus direitos ali como cristão católico foram anulados. Ele passou a ser perseguido e ele então cria uma nova igreja, uma nova doutrina, a chamada doutrina luterana, que tinha alguns pontos parecidos com a doutrina católica, da qual Lutero fazia parte, mas alguns pontos radicalmente diferentes, pontos extremamente diferentes da doutrina católica. É isso que a gente vai ver agora nessa quarta questão. Então, são pontos na doutrina luterana. A letra A fé em Deus é o que salva uma pessoa, e não as boas obras que ela praticou. Ou seja, o Lutero aí defendia, então, a fé acima de tudo. Né? Então, a fé em Deus é quem salva, e não as boas obras que ela praticou. A letra B. Nenhum cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Nenhum cristão, embora o Lutero ele dissesse que, na verdade, todos os cristãos são capazes de interpretar a Bíblia. Tanto é que um dos atos, né, digamos ali, mais conhecidos do Lutero, além de publicar as 95 teses, ele também faz a tradução da Bíblia do idioma latim para o idioma alemão, para que mais pessoas pudessem ler a Bíblia. Esse ato do Lutero de traduzir a Bíblia para o seu idioma era um ato já feito antes, por aqueles primeiros reformadores que a gente conheceu, o John Wycliffe e o John Hus. John Wycliffe ele traduz a Bíblia do latim para o inglês, o seu idioma, e o John Hus ele traduz a Bíblia do latim para o tcheco. E agora o Lutero faz o mesmo. Então essa letra B tá estranha. Vamos ver a letra C. Lutero diz em sua doutrina, em sua igreja, que a Bíblia é a única fonte de verdade. E a letra D. O batismo e a Eucaristia são os únicos sacramentos da doutrina luterana, diferente da doutrina católica, que são 7 sacramentos, nesses 2 mais 5. Então vamos só conferir aí, vamos só conferir o gabarito. Então, ó, a letra A é verdade. Sim, a fé em Deus é o que salva uma pessoa, segundo a doutrina de Lutero, e não as boas ações que ela praticou. A letra B está errada. Nenhum cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Não, na verdade, segundo Lutero, todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Por isso não haveria necessidade do clero, daquela estrutura da igreja com tantos membros para fazer esse intermédio entre Deus e os fiéis. Era uma das críticas que Lutero fazia. A letra C, a Bíblia é a única fonte de verdade. Correto. E a letra D, o batismo e a Eucaristia são os únicos sacramentos. Também está correto. Então, pessoal, concluímos aí a primeira parte da correção do nosso exercício, correção e revisão do capítulo. Então, na nossa próxima videoaula, nós continuamos a partir da questão número 5. Espero que essas 4 primeiras questões vocês tenham acertado, todos tenham acertado, e vamos, na próxima videoaula, continuar a correção. Até mais!